Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. E na nossa caminhada pela Bíblia, pelos 4 evangelhos, hoje é João capítulo 11, versículos 1 ao 57, que diz o seguinte: Lázaro adoece e morre. Mais um dos feitos, do nosso amado Senhor. Coisa tremenda, maravilhosa. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E é quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Como que Jesus era... Eu fico admirada. Responderam os discípulos: Jesus, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro, por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava certa de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu,
caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos, os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então, um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem, morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas como sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Portanto, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região perto do deserto, uma aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem antes da Páscoa. Continuavam procurando a Jesus e, estando no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Meus amados, eu chego até assim a me emocionar, porque conforme a gente vai lendo, eu vou me imaginando naquela cena. Todos chorando, lamentando a morte de Lázaro. E Jesus, de uma maneira assim, tão simples, como ele é simples. Muitas vezes eu vejo
pessoas, sabe, botando tanto empecilho nas coisas de Deus, colocando tantas complicações para as coisas de Deus. E não é assim. As coisas de Deus são simples para quem tem um coração voltado para Ele. Sabe, as pessoas colocam empecilho, as pessoas colocam achismos. E não é assim com Deus. Você servir a Deus é simples, não é pesado, não é custoso, que nem fala o povo. Você caminhar com o Senhor é glorioso, é majestoso. Tem as lutas? Lógico que tem. Nós estamos aqui em corpo e alma e espírito. Nós estamos na terra, né? Vivendo como seres humanos. Tem as lutas, tem as provas, tem as perseguições. Muitas vezes, por você buscar coisas retas, você é apedrejado. Não literalmente, né? Ninguém te pega a pedra e te taca, mas com palavras, com ações, com traições. Mas vale a pena. Quando a gente vê as coisas que Jesus fez, a gente fala, não, vale a pena servir a esse Deus tão maravilhoso. Vale a pena observar os ensinamentos desse Jesus tão bondoso. Vale a pena. Jesus amava a amizade que ele tinha com Maria, Marta e Lázaro. Era uma amizade recíproca. Era aquela amizade pura, sincera, sem interesses. Eles simplesmente eles amavam a Jesus. É isso que ele espera de nós. Que nós amemos a Jesus. E como que a gente faz isso? Obedecendo, vigiando no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. A gente demonstra que ama a Deus, a Jesus, obedecendo, seguindo os exemplos, policiando a nossa conduta, não sendo mais uma na multidão. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma vez poder ouvir da Tua palavra e ver as maravilhas que o nosso amado fez. Que o Senhor cada dia mais nos mostre a Tua verdade e a Tua justiça. Como eu sempre falo, puxa as nossas orelhas, mas não se afaste de nós. Em nome de Jesus eu lhe peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, não perde tempo não. Servir, observar os mandamentos é prazeroso. Quando você quer colher o melhor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Conto com a tua ajuda.